Bem-vindo a mais uma oportunidade onde nós desmistificamos aqui problemas gramaticais básicos sobre como dominar o inglês básico, não é? A partir do seu funcionamento da língua. Neste caso, estamos a falar de regras gramaticais que estão mesmo centrados na classe de palavras. Nós sabemos que para termos domínio de uma determinada língua, precisamos ter o domínio de como funcionam os tempos verbais, essencialmente tempos verbais simples numa determinada língua. Entretanto, para o inglês, nós temos tempos verbais e temos verbos muito importantes que fazem parte do primeiro nível, neste caso. Se você domina estes primeiros e os mais importantes verbos, você pode automaticamente começar a falar o seu inglês de forma fluente e confiante, não é? O primeiro grupo desses verbos, estamos a falar dos verbos auxiliares e de ligação, que são a base de tudo isso. Como é que se dividem estes verbos? Estes verbos geralmente aparecem o tempo todo e são fundamentais para formar frases e perguntas. Por exemplo, o caso do verbo to be, não é? O verbo ser ou estar, não é? Este verbo é o mais importante de todo o inglês, não é? A seguir é o verbo to have, não é? Que é o verbo ter. A seguir é o verbo to do, fazer, também usado para fazer perguntas e negativas. Por exemplo, quando alguém dizer do you speak English? Imagine que você fala inglês. Simplesmente você responde yes, I do. Se você não fala, simplesmente responde no, I don't. Consegue ver como é simples, não é? E o quarto verbo é to get. E este verbo, normalmente, ele significa muitas outras coisas. Por exemplo, o mesmo verbo, to get, podemos usar ele para o significado de obter, conseguir, chegar, não é? Tem vários significados, até mesmo ficar, não é? I got sick, eu fiquei doente, não é? Nós podemos usar ele várias formas. I have got something, tenho algo. Ele significa muitas coisas, não é? Mas nós vamos ver isto na prática, como é que funciona a partir do nosso canal Daily English com Diolfo. Já na segunda fase, verbos de ação ou básica. São verbos que nós usamos todos os dias, não é? No nosso cotidiano. Então, estes centram-se nas ações que você usa constantemente na rotina diária. Estamos a falar do verbo to go, estamos a falar do verbo to come, to eat, to drink, to sleep, to wake up, ou get up, to work. Estamos a falar do to study. Já os outros verbos centram-se na comunicação e pensamento, que é o terceiro grupo de verbos ainda mais importantes do inglês. Então, este terceiro grupo são verbos essenciais para expressar ideias, pensamentos e interagir com outras pessoas. Que você pode criar debates, não é? Ter pensamento crítico, analítico, que tem a ver com o verbo to speak, to talk, to say, to know, to think, to want, to like, to understand, to learn, enfim, entre outros. Então, você precisa saber como é que estes verbos são estruturados. Por isso, no meu canal, eu ensino passo a passo como cada verbo funciona. E você há de ver que, diferente do português, o inglês é a coisa mais simples em conjugar o assunto quando é conjugar
tempos verbais, não é? Você há de notar que no inglês, na maior parte dos verbos são irregulares, porém que exige uma única forma para todas as pessoas gramaticais, sejam elas do singular como do plural. Em detrimento do português, que tu precisas, não é, saber cada forma verbal para cada pessoa gramatical do singular. Imagine, por exemplo, eu posso conjugar aqui o verbo fazer, não é? Em português. Vamos lá buscar no pretérito imperfeito, simplesmente. Eu posso conjugar ele aqui. Eu fazia, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, vós fazias, eu não sei se é isso, fazias ou fizestes, não sei, por aí. Epa, português, desculpa lá. Em alguns verbos mesmo, nós, epa, aí é uma vergonha total, não é? Eles faziam, por exemplo, suponha que eu quero conjugar o mesmo verbo, no mesmo tempo, pretérito imperfeito, não é? Já em inglês. Como é que vai ser? Veja só. I did, you did, he, she ou it did, we did, you did, they did. Consegue ver que todas as pessoas gramaticais, não é? Todos os pronomes pessoais, ele não altera a sua forma. É did. A menos que saltemos para o passado particípio, que seria done. Muito simples. É o único tempo para todas as formas verbais. Vamos lá agora ver, por exemplo, o verbo ir. No passado dele, normalmente eu posso conjugar o verbo ir no presente, simples. Em português, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós vais, eu não sei se é assim vais, porque na segunda pessoa gramatical do plural, pessoal, ei, muitos mesmo vemos fumo. Então, suponha que eu vou conjugar o mesmo verbo em inglês no mesmo tempo. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Consegue ver que em muitos pronomes pessoais ele não altera a forma, apenas altera na terceira pessoa gramatical do singular, que é goes, em que em alguns verbos, na natureza da própria língua, aqui na terceira pessoa, quando o verbo termina com she ou chi, ou termina com ou o, ele é obrigado a mudar para ies ou simplesmente s, não é? Ou simplesmente es. Já no passado, o mesmo verbo, você há de ver que em inglês, em português eu vou conjugar eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Vamos lá ver o mesmo verbo para inglês. I went, you went, he went, it went, she went, we went, you went, they went. Consegue ver? Em inglês, a coisa mais simples é conjugar tempos verbais simples. No inglês, é muito simples. Porém, no português, nós não somos obrigados a aplicar, não é? Obrigatoriamente, pessoas gramaticais, isto é, pronomes pessoais. Enquanto em inglês, nós somos obrigados a trabalhar com as pessoas gramaticais. Quer dizer, nós somos obrigados a usar eu, tu, ele, ela, isto, nós, vós, eles. Se nós não usarmos isto durante alguma ação em que estamos a alterar um verbo do infinitivo para uma forma verbal, o que queremos dizer, então, de alguma forma, acaba perdendo o sentido daquilo que nós queremos dizer. Enquanto em português não somos obrigados. Eu posso começar agora a dizer estamos estudando inglês. Todo mundo vai entender que somos nós.
Mas em inglês não vai acontecer assim. Você será obrigado a dizer we are studying English. Você não vai dizer are studying English. Logo você começa a transmitir que esse verbo é transitivo, porque verbo transitivo é aquele em que deixa dúvida quando não completado, não é? É nesse caso aí. E nós podemos ver também outros verbos, outro grupo, já o quarto grupo dentre os verbos no inglês. Esses verbos chamam-se verbos modais. Normalmente em inglês chamam-se modal verbs. Este grupo é para simplesmente dar a intenção. Eles mudam o sentido dos outros verbos, que é, no caso do verbo poder, dever, conseguir, por exemplo, que é o verbo can, que é poder, saber fazer, conseguir, could, poderia ou podia, would, usado para criar o tempo condicional, por exemplo, would like, não é? Este serve para o modo condicional, não é? Ou gostaria, should, deveria, que é dar conselho, must, deve, ou ter a obrigação de, não é? Então, entre outras formas verbais. Então, para aprender o passado destes e outros verbos, você precisa prestar atenção aqui no meu canal, onde eu dou as aulas grátis a partir daqui do WhatsApp, passo a passo, a partir do absoluto zero, a desmistificar, a desvendar esse mistério que faz com que você ache que o inglês é coisa de outro mundo.